Só deem um feedback pra gente, se tudo ok, áudio, vídeo, tá? Aí a gente fica mais tranquilo, qualquer coisa. Se precisar, pode clicar no reconectar ou vocês podem também dar um F5 aí para dar um refresh na página se tiverem algum problema, ok? Conforme o Bruno já comunicou. Então hoje, primeiramente, bem-vindos, né, a mais um webinar da Mitsubishi Electric. Então, meu nome é Lau Santos, eu sou especialista de produtos, né, da Mitsubishi, e eu vou apresentar aqui os benefícios da rastreabilidade de dados nas indústrias, né. Então, é mais um webinar de uma série de webinars que a Mitsubishi sempre apresenta para mostrar tecnologias e bastante informação para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Então, começando pela minha apresentação, meu nome é Lau Santos, tecnólogo em automação industrial e engenheiro eletricista pela Universidade de Mogi das Cruzes. Já tenho aí mais de 10 anos na área de automação, trabalhei bastante em indústria automotiva, desenvolvi alguns projetos em alimentos e bebidas, em farmacêutica, em várias áreas aí, com uma grande ênfase na automotiva, que também tem uma grande relação aí, né, com rastreabilidade de dados, como vocês imaginam aí, bastante coisa a gente vai discutir ao longo do webinar, ok? Além do meu perfil, gostaria de conhecer também um pouquinho mais de vocês, então se puderem responder aí mais ou menos o perfil de vocês, vai ajudar bastante para a gente sempre entregar aí as informações, conteúdo e tudo mais bem direcionado ao nosso público, ok? Vou dar alguns segundinhos para vocês responderem aí. Enquanto vocês respondem, quero convidar também vocês a entrar em nosso site. Nosso site tem bastante conteúdo, tem catálogo, tem software, tem bastante material lá dentro. As nossas redes sociais também, vocês podem seguir as nossas redes sociais. Nosso canal do YouTube, ele tem bastante conteúdo direto ao ponto, né, onde a gente descreve bastante coisa de software, como fazer, como desenvolver. A gente tem também os webinars, esse webinar é um dos que ficarão gravados ali dentro do YouTube. E vocês podem também seguir nas outras redes sociais. A gente tem cada vez mais oferecido conteúdo, como algumas dicas, como alguns artigos. Então, convido vocês aí também a seguirem, né? Facebook, LinkedIn, Instagram e YouTube, ok? Bom, falando um pouquinho da Mitsubishi Electric, né? Principalmente para quem ainda não conhece a nossa empresa, é uma empresa baseada no Japão, né, ela tem como sede Tóquio, no Japão. Nosso presidente e CEO é o Takeshi Sugiyama. É uma empresa que vem desde 1921 aí, desenvolvendo muita coisa, tem uma grande gama de produtos, né? Aqui no Brasil a gente comercializa um pouquinho de tudo aquilo que a Mitsubishi tem disponível. O nosso resultado do ano passado foi de quase 41 bilhões de dólares, né? Desses, a gente teve como resultado líquido 2 bilhões de dólares, então é uma empresa realmente grande, muito forte, líder no mercado japonês em muitos produtos e segmentos, e nós estamos em mais de 145 mil funcionários em mais de 40 países, né? Então a gente tem uma grande ênfase também Europa, Estados Unidos, e aqui no Brasil a nossa unidade Mitsubishi Electric do Brasil, ok? Falando um pouquinho do portfólio de produtos que a gente tem, então, dentro de automação e visualização, a gente tem CLPs, tanto os compactos quanto os modulares, né, CLPs de grande porte para controle, comunicação de plantas, de linhas de processos, IHMs, desde IHMs bem pequenas até IHMs maiores, softwares de programação, sistemas supervisórios também, né, dentro de acionamentos a gente tem servos AC, a gente tem motion controllers, a gente tem inversores de frequência, a gente tem robôs industriais, tudo isso que funciona juntamente também com toda essa parte de automação e visualização. A gente também tem dispositivos de baixa tensão, né, para controle, distribuição e monitoramento, né, a nossa linha é LVS, e aí já entram disjuntores, partida de motores, multimedidores, né, para o gerenciamento de energia, para verificação de eficiência energética e tudo mais, e os dispositivos e softwares, né, a gente tem EcoWeb Server, alguns outros produtos que ajudam no monitoramento, ainda mais com tanta evidência que a gente tem hoje dentro de utilidades, a sustentabilidade, né, uma eficiência energética melhor.
E dentro, uma das divisões da Mitsubishi no Brasil também é na mecatrônica, onde a gente tem uma divisão voltada para a CNC, para as máquinas de corte a laser e para as máquinas de eletroerosão. Então, a nossa unidade de Votorantim, e aqui em Barueri a gente fica principalmente focado em todos esses dispositivos de automação. Então, começando um pouquinho agora aqui no nosso tema, quais os benefícios, né, que a gente tem de rastreabilidade de dados na indústria, né? Isso tem uma grande ênfase hoje em dia, principalmente por causa da indústria 4.0, dentro da Mitsubishi a gente chama de e-factory, e essa ênfase que tem é principalmente para sempre a gente conseguir otimizar o processo. Então a gente recebe dados finais, a gente já gera dados durante a produção, e todos esses dados, eles são muito importantes que eles possam ser rastreados, né? E a gente vai ver o porquê disso, começando um pouquinho pelos conceitos básicos do que vem a ser dados, né? Então, um dado nada mais é que um valor. Então, esse valor pode ser um valor de temperatura, pode ser uma medição, pode ser uma contagem ou algo, e ele pode ser bruto ou não, né? Quando a gente multiplica isso, divide isso, processa de alguma forma esse dado, ele continua sendo basicamente um dado. E aí esse dado ele pode ser armazenado ou pode ser escrito, por exemplo, manualmente também. Desculpa, a gente teve um probleminha aqui. Só vou voltar a exibir aqui. Tive um probleminha técnico aqui, eu tive um problema, mas já vou voltar para a exibição, ok? Ok. Desculpem, foi um probleminha do computador aqui, mas já resolvido. Então, como eu estava dizendo, a gente tem, por exemplo, dados, né? Então, essa relação de dados, como eu disse, a gente tem os dados que podem ser processados ou não, e esses valores, né, eles fornecem informações do nosso sistema, do nosso processo ou algo do tipo, tá? Um dado primário é o nosso dado mais antigo. Então, imaginem que vocês tenham um processo de produção. Então, eu tenho lá uma linha de produção, ela tem os contadores, ela tem medidores de temperatura e tudo mais, e eu armazenei esses dados dentro de uma IHM, dentro de um CLP, dentro de algum tipo de armazenamento de campo, e depois eu quis usar esse dado em algum outro lugar, ou quis armazenar esse dado em um segundo lugar, e fiz uma cópia dele e salvei em um computador. Então, no meu computador, ele não é o primário é a fonte dele. Porém, quando eu apago esse arquivo do local original, né, seja desse cartão SD, desse CLP, desse IHM, meu dado primário passa a ser o local onde eu copiei o dado. Então, ele passa a ser o meu dado primário porque ele é o meu dado mais antigo. Ele é o local onde eu consigo buscar de maneira mais antiga aquele dado, né? De forma que eu possa buscá-lo lá atrás. E aí a gente tem, por exemplo, que é um metadado. Então, um dado por si só, ele pode ser um valor, pode ser processado, como eu disse, mas quando a gente adiciona algumas informações a esse dado, então a gente pode colocar em que momento ele foi lido, em qual estação, quem fez qual operador efetivamente mexeu nesse dado ou fez algo do tipo. Então você consegue informações adicionais, né, buscando a fonte original desse dado, então você tem um metadado, né? Então, quando você tem essa relação de como buscar aquele dado, de onde ele veio, fazer uma prévia rastreabilidade dele, então ele se torna um metadado com mais informações, mais completo, tá? Além disso, a gente tem isso um pouquinho mais comum para a indústria farmacêutica, porém isso muito comum na indústria de maneira geral. A gente tem os registros eletrônicos, que nada mais é que um dado ele pode ser escrito em um papel, certo? Então você tem lá um diário de bordo, você tem lá uma planilha onde os operadores preenchem ali quantas peças foram produzidas em uma hora e tal, e a gente tem, isso é um dado também armazenado, certo? Porém, a gente sabe que uma confiança maior seria se eu coloco isso contado de maneira eletrônica, de maneira automática, que faça um registro eletrônico. Então, quando a gente tem isso salvo de uma forma
que ele seja eletrônico, né, em uma planilha ou algo do tipo, você tem um registro eletrônico. E esse registro eletrônico ele pode ter uma assinatura eletrônica. Então, essa assinatura eletrônica, ela consegue identificar quem fez aquela alteração, ou quem gerou aquele dado, ou quem anotou aquele dado. Então, podem ser de forma de certificado digital, um login e senha, né, um ID de operador com uma senha do operador, um ID de uma pessoa da qualidade com a sua respectiva senha, ou até mesmo biometria, que aí a gente consegue subir um patamar aí de confiança, né? A gente consegue muitas vezes melhorar, porque você vai ter formas físicas de garantir que aquela pessoa gerou aquele dado ou gravou aquele dado de alguma forma. Então isso é bem interessante para a gente ter a rastreabilidade até mesmo de quem gerou, e não somente em que momento foi gerado. E a trilha de auditoria, bem comum para a indústria farmacêutica também, que é o registro das ações de um processo. Então, quando você eventualmente vai fazer uma auditoria, você precisa necessariamente verificar todos aqueles passos, ou se você quer buscar o que aconteceu ao longo de um processo, você consegue gerar essa trilha de auditoria, e ela obedece, né, alguns conceitos dentro de Alcoa, de acordo com o FDA, conforme a Anvisa, mas a gente também tem isso para outras áreas também, por exemplo, na indústria automotiva, a gente também precisa aí ter uma rastreabilidade, por exemplo, de um chassi de veículo, para eventualmente quando a gente tem algum tipo de problema. E o que vinha assim, a rastreabilidade, ela nada mais é que o que permite, né, a rastreabilidade do dado, ela permite que um produto ele seja monitorado desde o ponto em que ele foi produzido, processado, gerado de alguma forma, até o consumidor final. Então, eventualmente, se a gente precisa dessa informação, se a gente precisa de alguma informação ou precisa intervir de alguma forma em relação ao produto, a gente vai buscar, através de um código, de algum tipo de rastreabilidade, a gente consegue buscar essas informações, ok? Então, além de rastreabilidade, registros e tudo mais, a gente tem algo que é muito importante, que é a integridade do dado. Então, não basta a gente ter um dado. Como eu disse no exemplo, se a gente tem, por exemplo, uma planilha em papel, e a gente simplesmente anota valores, eu poderia anotar valores incorretos, eu poderia causar um erro por enxergar incorretamente um valor, eu poderia ter um operador que gostaria de mostrar que está produzindo mais, então ela é passível de maiores erros. Então, quando a gente evolui em relação à confiabilidade do sistema, a gente quer um sistema mais confiável, mais eficaz, a gente vai evoluir isso para verificar de maneira mais de maneira mais confiável se aquele dado é íntegro. E o que seria íntegro, né? Principalmente dentro da área farmacêutica, a gente tem, por exemplo, a Alcoa. Então, a Alcoa ela é um conceito que o dado deve ser atribuível, ou seja, deve ser, você consegue buscar de onde ele veio, né? Legível, contemporâneo, né? Atual, original e acurado. Ou seja, acurado, ele tem que ser preciso. Por exemplo, eu não posso, para o meu processo, que eu tenho uma regulagem de temperatura de 2 casas decimais, armazenar somente os valores inteiros, né? Eu deveria ter 10,25 graus, e eu tenho somente o registro de 10 graus, sem considerar o restante daquele dado como um todo. Então, muita coisa ela tem que estar relacionada ao seu processo. E depois até evoluiu, que o dado precisa ser completo, consistente, duradouro, né? A gente precisa poder acessar esse dado durante um tempo, dependendo da indústria, dependendo do segmento, você pode buscar esse dado bem lá atrás, né? 1 ano, 5 anos, 10 anos, depende muito do segmento, depende muito da norma que se aplica daquele determinado produto. Então, ele precisa ser duradouro, ao menos pelo período que a gente precisa, né? No caso, e também disponível para que, eventualmente, uma auditoria, uma verificação, você possa buscar. Isso eu estou falando bastante coisa sobre o dado do produto, mas a gente também tem os dados para o nosso sistema, né? Então, para a nossa indústria. Então, dentro da indústria, a gente tem, por exemplo, uma linha de produção, e dentro dessa linha de produção a gente tem desde a cadeia de suprimentos, né, fornecimento e tudo mais, o nosso processo de produção e até o nosso escoamento aí para um setor de logística, para uma distribuição ou algo do tipo. Então, dentro da produção, a gente pode ter eventualmente paradas de máquina. Então, essas paradas de máquina, seja por manutenção, seja por uma manutenção preventiva, preditiva, ou por uma manutenção corretiva, né?
ou até mesmo uma perda, né, as perdas que são identificadas no processo, tudo isso eles podem ser contabilizados, então são gerados dados ali, que eles podem ser usados posteriormente dentro da nossa engenharia. Então, dentro da engenharia, no desenvolvimento do produto, por exemplo, quando eu tenho uma perda excessiva de material plástico numa injetora, então eu contabilizo aquelas perdas, vejo o peso que eu tenho de perdas e eu posso, no desenvolvimento do produto, atuar de forma que eu tenha menos perdas, né? Então, da mesma forma, acontece para o planejamento do processo. Então, se eu tenho operadores, por exemplo, que eles estão trabalhando sem eficiência, eles não estão trabalhando de maneira correta, ou quebram muito o equipamento, ou um equipamento mesmo se quebra, e a gente precisa de uma melhoria, entra tanto o planejamento de processo, quanto o nosso projeto de linha. Então, uma linha de montagem, ela pode ser otimizada, conforme os dados que eu tenho. E não só a esses dois segmentos. A gente também pode ter isso dentro da logística. Então, é bem comum hoje as indústrias, de maneira geral, considerarem, né, o CRM, né, a satisfação do cliente, né, a relação com o cliente, receber feedbacks para melhorar o produto e atender o produto, o cliente da melhor maneira. Então, existem alterações do produto que são baseadas no cliente e também são dados. Então, esses dados também voltam para dentro da empresa, e isso é bem indústria 4.0, onde você tem todos esses segmentos trabalhando em conjunto. E mesmo assim, a gente também tem até mesmo no fornecimento. Então, no fornecimento, ou seja, na cadeia de suprimentos, a gente consegue, né, ter previsão de demanda, porque a gente acompanha o mercado. Se a gente tem uma baixa demanda, a gente sabe que a gente vai precisar comprar menos, e comprando menos a gente vai ter menos perda se um produto ficou eventualmente parado, por exemplo, para a indústria alimentícia. Então, a gente consegue fazer de maneira mais otimizada uma gestão da produção, né, o planejamento de produção, e para fornecer essa matéria-prima para todo o processo. Então, a gente falou bastante de dados, né? Então a gente tem os dados em vários pontos, mas onde guardar todos esses dados? Então, normalmente na indústria a gente guarda isso tudo dentro de bancos de dados, né? Então, vocês já devem conhecer aí, para muitos, bem lá atrás, já devem ter feito alguma coisa com Access. A gente também já armazenou coisas em Excel, mas claro, um banco de dados efetivamente seria, por exemplo, um Access, um SQL Server, um Oracle. Então, existem bancos de dados comerciais e existem bancos de dados open source, né? E aí vai depender muito da aplicação que você deseja fazer, o investimento que você deseja fazer para que atenda. Não necessariamente, quando a gente capta todos os dados, a gente tem um sistema otimizado. Os dados, por exemplo, eles devem ser de acordo com a sua aplicação, ou seja, se você tem muitos dados, você pega uma gama gigante de dados e você precisa de muito tempo para processar, e isso não vai te trazer nenhum retorno, você também tem que levar em consideração na escolha, tanto do banco de dados, quanto em quantidade de dados armazenados, você tem que levar em consideração todo o seu projeto, toda a sua aplicação, de forma que você não acabe perdendo de tanto dado armazenado. Dados, sim, são interessantes, só que de maneira pensada, né? Eu preciso de tantos dados de uma linha, eu preciso de tantos dados de uma máquina, só que eu não necessariamente preciso de todos os dados possíveis de serem gerados ali, ou um intervalo muito curto, dependendo de uma variação. Por exemplo, na indústria onde a gente tem alguma coisa relacionada à temperatura, a gente sabe que a temperatura ela varia ao longo do tempo. Só que ela não varia de maneira instantânea. Então, eu não preciso necessariamente, em tempo real, monitorar aquela temperatura e armazenar esses dados a cada microsegundos, porque seria uma quantidade gigantesca de dados repetidos. Então, isso influencia bastante nas nossas escolhas de como que o processo vai armazenar e vai receber esses dados. Então, em se tratando de banco de dados, né, a gente tem, normalmente no sistema convencional, a gente vai ter um banco de dados onde a gente tem todos aqueles dados armazenados, a gente tem geralmente, né, uma plataforma intermediária onde eu coleto os dados de campo, né, então eu tenho os dados da minha indústria aqui embaixo e vou mandar esses dados para dentro de um conversor, e esse conversor ele vai mandar esses dados para um banco de dados, né. Um diferencial legal da Mitsubishi é que a gente tem o MES Interface QR, é um dos dispositivos de tratamento de dados, e a gente tem o envio direto de dados para o sistema de banco de dados. Então, a gente tira a necessidade e reduz o tempo de desenvolvimento.
essa é uma possibilidade também, mas convencionalmente, normalmente a gente encontra aí bastante na indústria, a gente tem o Edge aqui, ou alguma coisa que vai mandar para a nuvem, né, algum tipo de conversor aqui, que vai enviar esses dados. Então a gente tem no sistema convencional, a aquisição de dados de campo, depois a conversão desses dados e o envio posterior desses dados para um banco de dados, ok? Então, você fazendo dessa forma o envio direto é bem interessante. Além disso, a gente também tem como trabalhar com esses dados via o PCWorks, o PCUA, dentro do MCWorks 64, que é o nosso sistema supervisório, e de forma similar, né, a gente teria, por exemplo, um CLP intermediário concentrando esses dados de campo, né, por exemplo, tem aqui um CLP da série R, um CLP da série Q, um CLP da série L, todos eles comunicando com um CLP principal, e esse CLP principal ele vai enviar os dados para o meu banco de dados, né, e comunicar isso de alguma forma para o meu supervisório, para que posteriormente ele possa ser usado em um OEE, onde a gente analisa a eficiência de uma linha, onde a gente pode usar, por exemplo, para KPI, onde a gente tem os indicadores de performance de uma linha. Então, tudo isso pode ser utilizado posteriormente dentro do sistema, de um sistema supervisório. E um pouquinho mais no detalhe aqui, seria o MES Interface, onde a gente pode ter também, da mesma forma que a gente viu ali dentro do CLP, a gente tem dados sendo coletados, né, seja por um CLP de terceiro, por um CLP Mitsubishi ou outros dispositivos, a gente concentra esses dados, né, e aqui tem um detalhe interessante que é em relação à integridade de dados, né, então, dentro dessas IHMs da série GOT 2000, a gente não consegue fazer uma alteração de dados e a gente comunica esses dados diretamente para o nosso banco de dados. Então, isso garante a integridade, ele pode ser, e ele vai estar em compliance com as normas que requerem isso, né, como uma CFR 21, parte 11, como uma RDC da Anvisa, né, a antiga 17 da Anvisa, que são relacionados a essa questão de você ter as ferramentas possíveis necessárias para envio dos dados para um banco de dados, né, de maneira íntegra, né, que esses dados sejam íntegros. Então, é um dos produtos que a gente tem também, é mais uma forma de você enviar os dados, a gente tratar esses dados de alguma forma. Então, um exemplo de um sistema que ele busca esses dados dentro das IHMs, né, conforme eu expliquei, é que você tem o GOT Audit View. Ele é um software que você vai conseguir, perdão, deixa eu só restabelecer aqui que ele deu um probleminha de novo. Já está reiniciando aqui. Bom, continuando aqui. Desculpa, pessoal, eu só tive um probleminha de novo aqui na exibição, mas tudo tranquilo agora. Então, o GOT Audit View, né, onde a gente é um software desenvolvido pela Mitsubishi do Brasil, validado junto com o Japão, e ele é uma forma de você buscar esses dados, né? Qual a vantagem de você ter essa forma de buscar esses dados? Você vai conseguir tanto utilizar para KPI, por exemplo, uma melhoria de performance, você consegue usar esses dados para gerar os seus indicadores de performance do seu produto, da sua linha de produção ou algo do tipo, e também você pode utilizar para verificar a eficiência da sua linha de produção. Só que também ele vai servir efetivamente para uma rastreabilidade que você busque posteriormente. Então, a exemplo, né, numa indústria automotiva, quando você tem, por exemplo, o chassi de um veículo, né? Então, quando a gente tem o recall, muitos de vocês já devem ter visto que a gente tem algumas vezes o recall de um produto, né? Então, uma das formas que você teria para buscar aquele dado, buscar de maneira íntegra, né, o dado, seria acessar o banco de dados onde consta toda aquela produção. Então, eu tenho os números de chassis produzidos, e eu tenho, por exemplo, eventualmente deu um problema em um veículo, deu um problema em um segundo veículo com um número próximo, e através desses números eu consigo identificar no processo em que momento essa falha aconteceu. Isso poderia ser, por exemplo, um aperto de um parafuso incorreto, em uma máquina desregulada ou algo do tipo. E uma vez que é identificado esse chassi, ou seja, houve a rastreabilidade daquele código, né, gerado,
e eu conseguir buscar aonde estava aquele dado, aquele processo, porque é um metadado, né? Quando a gente tem o número do chassi, ele vai estar associado com um período de produção, ele vai ter ali alguns dados, e esses dados sendo investigados, a gente vai conseguir agir. Então é o momento onde a indústria, por exemplo, automotiva, realiza um recall. Então esse recall, por exemplo, ele vai chamar os proprietários daqueles veículos com aqueles números de chassi para fazer a correção. O mesmo vale para a indústria de alimentos e bebidas. Eu tenho, por exemplo, um alimento que ele teve um ponto de mistura, um ponto de produção incorreto, ou até mesmo dentro da indústria farmacêutica, isso é bem mais raro, né, por estar envolvido ali na área de saúde e tudo mais, uma dosagem incorreta, uma mistura incorreta. Então eu consigo fazer, através de um número de lote, fazer a rastreabilidade do meu processo. E aí, na rastreabilidade do processo, eu vou poder agir segregando, por exemplo, eventualmente um lote incorreto, ou atuando, por exemplo, para descartar um determinado lote de produto. Então, tudo isso envolve a nossa rastreabilidade, tá? E aí, uma das formas que a gente tem para fazer isso seria buscar com uma ferramenta, né? E uma das ferramentas que existem é a Got Audit View, porque ela busca de maneira completa os dados que eu armazenar, e esses dados são íntegros, né? Então, é uma ferramenta que ela obedece, né, alguns conceitos que a gente tem para que um dado seja, a gente tenha segurança naquilo que a gente vai buscar. Então, a gente tem controle de acesso do projeto, controle de acesso de usuário, as funções de segurança, né? Então, criptografia, tudo aquilo que é relacionado à segurança, a própria segurança dos dados, né? Então, quando a gente faz um data log daquele dado, ou seja, ele é armazenado, é um log de armazenamento dele, né, do dado dentro de uma IHM, dentro de um cartão SD, dentro do próprio sistema, né, a segurança desse dado, a própria trilha de auditoria, como eu já expliquei no início, que ela vai permitir que eu faça todo o histórico, todo o caminho até chegar de que partida veio aquele dado, e as assinaturas eletrônicas, onde a gente tem, por exemplo, a identificação de um operador, conforme o turno que ele trabalha, ou até mesmo uma biometria, o operador ele põe ali o dedo dele em uma digital dentro da máquina para liberar a máquina. Então, algumas formas de assinaturas eletrônicas, ele também vai trabalhar junto com isso. Então, você cria IDs, e esses IDs serão associados a cada um daqueles que fazem parte do processo, né? Então, é por isso que é tão importante na indústria que as pessoas não troquem senhas, porque é interessante não só para achar um culpado, mas sim para você entender o processo e chegar e melhorar o produto conforme você tem essa necessidade. Então, em relação ao controle de acesso, por exemplo, a gente teria a geração, né, o gerenciamento dos usuários e a geração de IDs para cada um desses usuários. E cada ID com sua senha correspondente. Então, você tem todo o controle de acesso e que também fica gravado um histórico. E esse histórico ele vai estar presente dentro do seu log, né? Além disso, a gente tem o controle de usuários, né? Então, se você tem, por exemplo, o ID do operador A, o ID do operador B, o ID do operador C, você tem o armazenamento desses operadores, de quem atua no processo de alguma forma, e você vai conseguir buscar de maneira tranquila, de maneira que você possa fazer uma auditoria, você consegue buscar esses operadores. Então, operadores ou aqueles que integram o processo. Então, por isso a importância do controle de usuários. Além disso, as funções de segurança, onde você tem, por exemplo, a identificação, o ID, como eu disse, é o nível de acesso. Então, uma das funções de segurança é o nível de acesso que tem. Existem operadores, por exemplo, que eles têm um acesso total, né, um acesso onde ele pode alterar dados do processo, alterar a temperatura, alterar a dosagem, mas existem operadores que simplesmente devem produzir os produtos sem fazer nenhuma alteração. Eles não têm não são capacitados a alterar alguma coisa do processo. Então, quando você define níveis de acesso, né, níveis de trabalho de cada um deles, você consegue garantir que o seu processo só vai trabalhar conforme os operadores que estão capacitados a operar. Então, é uma das formas de segurança, além de alguns outros métodos, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um processo onde o operador constantemente ele precisa sair da máquina, mas eu não gostaria que alguém fizesse alguma alteração no nome dele, eu tenho como definir também um logout, né? Então, esse logout vai garantir que, eventualmente, quando eu gerar o dado, ele vai também fazer parte do dado,
e vai impedir que eu tenha alguma alteração no processo, tá? Além disso, a trilha de auditoria, como eu disse, a trilha de auditoria vai ser todo aquele histórico para trás quando a gente precisa de alguma informação. Então, a minha trilha de auditoria, normalmente, ela vai estar associada a um metadado, e aí sim eu consigo fazer a minha rastreabilidade, tá? Então, é bem interessante você ter uma correta gestão da forma que você faz a configuração do seu sistema, para que, eventualmente, num caso de auditoria, quando eu precisar fazer a rastreabilidade dos dados, eu tenha todas as informações necessárias. Por exemplo, eu posso ter data, posso ter hora, mas se eu tenho 3 turnos, por exemplo, é interessante que eu também coloque dentro dessa verificação todos os turnos correspondentes, porque somente a data, por exemplo, não seria suficiente. Então, eu posso ter, por exemplo, operadores em horários, trabalhando em horários diferentes e turnos que revezam. Então, eu posso variar esse turno, esse número do turno, para que eu possa buscar e fazer a correta rastreabilidade desses dados, ok? Além disso, as assinaturas eletrônicas, como eu disse, pode ser o login, pode ser uma forma de liberação através de biometria. Então, isso unido com o equipamento, a gente vai ter todas as informações ali necessárias de quem fez aquele controle. Então, é isso basicamente que tem o controle de acesso. Aí é uma imagem, né, do sistema que roda por trás das IHMs, onde você tem como determinar ali o método de assinatura eletrônica, a segurança de assinatura eletrônica que você tenha e todas as informações necessárias para isso. Essa é a imagem, mais ou menos, do que seria o Got Audit View, né? Então, ele é um software onde você instala esse software dentro do seu computador e você consegue fazer, por exemplo, uma rastreabilidade. Ou seja, a partir do momento que você instala, ele vai se conectar, você conectado a uma IHM, por exemplo, você vai solicitar a leitura dos dados daquela IHM. Então, ele vai fazer uma varredura de todo o log que tá dentro dessa IHM. Esses dados, eles ficam armazenados dentro de um cartão SD. Esse cartão SD que está dentro da IHM, por exemplo, ele vai armazenar, por exemplo, vamos supor que fosse o cartão máximo lá, um cartão de 32 GB. Então, ele tem 32 GB de logs de acesso. Então, até mesmo a abertura da tampa de onde fica o cartão SD, ela é monitorada para garantir a segurança do dado, né? Então, quando a gente precisa fazer uma rastreabilidade, onde a gente vai buscar informações com o software, ou acessar isso de alguma forma, ou gerar um relatório, a gente, necessariamente, a gente precisa que esses dados sejam seguros, e uma das formas de consultar esses dados como os dados primários, né, ou seja, o lugar mais antigo onde eles estão salvos. Então, imaginem um processo onde eu tenha um CLP, esse CLP está enviando constantemente informações para a IHM, e ela está armazenando esses dados dentro da sua memória. Então, quando eu preciso buscar esses dados, né, originalmente esses dados primários, né, imaginem que o CLP ele sobrescreve, ele não necessariamente é um dispositivo de armazenamento nesse exemplo de processo. Eu vou precisar buscar esses dados dentro da IHM. Então, com o software, eu vou buscar essa informação. Então, se eu preciso de um número de lote produzido, preciso de um chassi produzido ou algo do tipo, eu busco essa informação lá dentro e de maneira segura, consultando um dado íntegro, né? Que é um dado que ele vai ter tanto as suas informações como metadado, assim como de maneira íntegra e confiável que eu tenha no processo, tá? Então, uma vez que eu faço a leitura, né, primeiro eu estabeleço uma comunicação, posso fazer ali um teste de comunicação com a IHM, depois eu faço a leitura, aguardo e eu consigo filtrar. Aqui, por exemplo, seria um exemplo de um metadado, né? Então, eu tive, por exemplo, quem fez a alteração, qual foi o novo valor, qual foi o valor anterior, qual foi o motivo dessa alteração, né? Então, eu consigo associar aqui um comentário obrigatório ou não, também pode não ser obrigatório, mas eu posso associar aqui um comentário para que seja feito um comentário porquê daquela alteração, a variável que foi efetivamente alterada, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma variável de processo, uma variável, uma velocidade, uma aceleração, uma temperatura, que eu precisei atuar. Então, eu tenho aqui a alteração disso, quem fez, qual ID, né? Então, associado aqui, eu tenho um número de ID associado ao operador, e qual foi a ocorrência. Então, aqui, por exemplo, ocorrências de alarme, ocorrências de login, então eu sei quem que fez login, quando que fez login, eu tenho as alterações realizadas, então
foi colocado um novo valor de velocidade, a velocidade anterior estava em 0 e foi para 55, e isso aqui é super importante para quando a gente precisa de uma rastreabilidade. Porque imaginem que daqui 6 meses eu precise dessa informação, porque a velocidade com que um misturador de um determinado medicamento precisou trabalhar, ele teve que, ela não foi o suficiente para fazer a correta mistura, e a gente não teve a dosagem correta dos comprimidos ou de uma dosagem de algo. Então a gente consegue buscar esses dados, fazer a rastreabilidade desses dados lá atrás, através de uma ferramenta como essa, como o nosso GALT Audit View, tá? Então essa é uma das formas de se trabalhar, e são alguns dos benefícios que a gente tem. A gente tem inúmeras formas de trabalhar para diversos segmentos, né? Quando a gente tem, por exemplo, a linha, como eu disse, um exemplo da linha automotiva. Se a gente tem algo tão importante quanto um sistema de freio, né? Então eu tenho um determinado torque que faz o aperto de um parafuso do carro. Se eu tenho uma máquina desregulada e ela apertou diversos carros, uma das vantagens que eu tenho é quando eu preciso buscar esses dados para que eu veja qual foi o período e que eu segregue ou eu faça o reaperto desses parafusos. Também não só isso, a gente também tem os dados de processo, onde a gente pode eventualmente usar essa forma íntegra de dados para melhoria do nosso processo. Então, se eu preciso, por exemplo, melhorar o meu processo, preciso otimizar o meu processo, quero dados de campo para indicadores de performance, quero dados para melhorar a minha eficiência, também consigo fazer dessa forma, onde eu registro número de peças produzidas, consigo identificar gargalos de produção, então é um grande benefício também da rastreabilidade, a gente identificar gargalos, né? Eu tive no turno A, para a mesma máquina, o operador produziu 50 peças. Eu tive para o turno B, o operador produziu 80 peças. Então eu sei que aquele operador produziu mais peças. O que aconteceu nesse primeiro? Então um grande benefício, por exemplo, seria treinar novamente aquele operador do período A, por exemplo, que eu tive uma menor produção, então, ou mudar de área para que eu atinja aquelas 80 peças, por exemplo, por máquina. Então, é um outro benefício que a gente tem, uma grande vantagem que a gente tem, é esse feedback do processo, onde a gente coloca todas essas informações e usa dentro da engenharia, no desenvolvimento do produto, dentro do nosso processo e etc. Então, existem inúmeros benefícios que a gente pode listar, entre eles com maior ênfase seria essa segurança, a gente pode ter para indicadores de performance, essa rastreabilidade de qual produto foi produzido, o que a gente precisa e etc. Ok? Aqui eu vou deixar também, quando a gente enviar para vocês a apresentação, também tem um link ali com alguns itens interessantes, tá? Então aqui agora eu vou abrir para perguntas que vocês tiverem. Antes disso, eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação do conteúdo, para a gente sempre produzir aí um conteúdo de acordo para vocês. E em paralelo a isso, eu gostaria de saber perguntas. Eu vou dar uma olhadinha aqui, já sei que tem algumas perguntas que foram feitas, né, já foram marcadas aqui. Enquanto isso, eu gostaria que vocês fizessem a avaliação para a gente, ok? Então, vou dar uma olhadinha aqui nas questões. Uma pergunta, obrigado, Diogo, pela sua pergunta, né? Então, em relação à pergunta do Diogo, né, ele perguntou o seguinte, né? Quais as potenciais ameaças à segurança da informação, né, dados de rastreabilidade, entre outros metadados, provenientes da área operacional, chão de fábrica, né? Então, as ameaças potenciais seriam talvez um acesso, através das pessoas que têm ali do chão de fábrica, a esses dados que estão armazenados numa nuvem, quando a gente tem diretamente. Porém, quando a gente tem, por exemplo, a comunicação direta de alguns dispositivos de campo em um banco de dados, já é criado, né, naquele meio a comunicação baseada no banco de dados. Então, a infraestrutura do TI, né, no caso, como você disse, né, na segurança da informação, lá em cima, na camada onde a gente tem o TI, ele comunica o que ele quer e ele vai escrever o que ele quer, você tem um canal onde eles se comunicam somente entre si.
Existem algumas ferramentas, né, que a gente pode citar como, por exemplo, a Secomea, que é um dispositivo que ele garante que mesmo num acesso remoto você utilize proxy para você evitar que aqueles dados não sejam corrompidos ou que a gente tenha um acesso externo ou algo do tipo. Então, eu espero que eu tenha respondido, mas você não tem esse problema porque você está comunicando diretamente com o banco de dados, você não está acessando o restante do sistema. Então, é tudo baseado em labels, nos tipos de variáveis que o sistema vai pedir, tá? Uma segunda pergunta que ele colocou foram quais os produtos, recursos e softwares disponíveis pela Mitsubishi Electric para proteger e gerenciar com segurança estes dados, né? Então, a Mitsubishi, pelo eFactory Alliance, ela é parceira da Secomea. A Secomea é uma empresa que desenvolve alguns produtos voltados para comunicação, para acesso remoto, e um dos produtos dela existem dispositivos para acesso remoto que eles permitem com segurança, né? Se você tentar burlar, ele utiliza um tipo de VPN com proxy. Então você consegue trabalhar de maneira segura. Além disso, os nossos CLPs, né, e as nossas IHMs, eles possuem criptografia, possuem senhas, então não somente a senha, além da senha do produto, você consegue colocar uma senha de alteração no software a nível de desenvolvimento, né? E também, em relação ao produto em si, constantemente no Japão é desenvolvido e testado para que seja seguro dentro do quesito de cibersegurança todos os produtos que a Mitsubishi coloca no mercado e, eventualmente, se tem algum tipo de vulnerabilidade, ela já entra e desenvolve e cria alguma barreira, de alguma forma, a evitar um acesso externo, tá? Então, os produtos, eles possuem criptografia de 128 bits para garantir esse tipo de segurança, tá? A pergunta 3 aqui, como é gerenciada a segurança da informação dentro da manufatura avançada? Os produtos da Mitsubishi, eles vão até a camada de automação, então que a gente envia, né, esses dados para o sistema. Então a gestão da segurança da informação, ele vai vir do centro de TI, né? Então o TI vai garantir a segurança da informação a nível banco de dados, porque é uma camada acima da automação. A automação, basicamente, ela vai fazer a troca desses dados com o sistema. Então, ela vai escrever num banco de dados, receber um input de alguma coisa, bufferizar quando perde a comunicação. Essa é uma segurança, por exemplo, caso rompa um cabo, ele vai bufferizar, ou seja, ele vai armazenar durante um tempo dentro de um cartão SD e, eventualmente, quando restabelecer a comunicação, ele vai enviar esses dados, tá? Vou olhar mais algumas perguntas aqui. Eu acho que ao longo dele a gente já discutiu sobre as vantagens, né, sobre que a gente tem, os benefícios que a gente tem, né, da rastreabilidade. Eu vou ver aqui, o Diego também fez uma pergunta. O GOT Audit View, ele está só realmente disponível dentro da GOT 2000, né? Então, o GOT Audit View, ele é um software que ele é instalado em um computador, ele possui uma licença. Essa licença vai permitir o acesso às IHMs, né? Então, essa IHM ela pode ou não trabalhar com MES Interface, não necessariamente precisa do MES Interface, porque são produtos separados. Então, o GOT Audit View, ele permite que você busque esses dados. O MES Interface, ele permite que você escreva em um banco de dados. Então, são coisas distintas. Eu tenho, por exemplo, um banco de dados em um sistema, em um servidor, e eu consigo escrever nesse banco de dados. Isso é o MES Interface, né? A IHM com a licença MES Interface instalada. Para IHM comum, né? Então, para qualquer IHM que eu tenha ali o data logging de informações, eu consigo buscar com o GOT Audit View essas informações na memória dela, né? Na memória que eu tenho ali o cartão SD de 32 GB, ok? O Diogo também perguntou aqui, fez uma segunda pergunta, como é a proteção física de acesso à memória? Basicamente, normalmente, essas IHMs, elas são montadas em uma caixa, então essa caixa, né, você vai ter a IHM colocada frontal e você parafusa essa IHM dentro. Então, essa caixa, normalmente, é interessante que você tenha uma chave, né, então você tranca com chave essa IHM e você não vai conseguir ali mexer em nada dessa memória, essa memória ela não pode ser sacada de maneira externa, né? Você não vai conseguir sacar ali da frente. Se você tem a chave, você abre a IHM, você consegue abrir a porta e extrair esse cartão SD. Ele tem uma tampa
essa tampa também é monitorada, né? Então, quando você faz a abertura dessa tampa, ela gera um log na IHM de que aquela tampa foi aberta. Então, você consegue extrair essa memória na mão, mas a ideia é que esse dado seja acessado através da IHM, porque quando você retira o cartão SD, você já não tem mais a confiabilidade que aquelas alterações não foram feitas. Então, o dado ele é confiável até o momento que você tem ele ali na IHM, mas você consegue colocar o acesso do SD, ele fica atrás da IHM, então ele garante que você não vai ter aí um acesso tão simples assim, que alguém possa fazer algum tipo de problema. O GOT Audit View, sim, obrigado, Ricardo, pela sua pergunta também. Ele é utilizado sempre em conjunto com a IHM, porque a gente busca os dados que estão dentro dela. Ele é um software totalmente voltado para essa série GOT 2000, né? Então, quando a gente tem a IHM GOT 2000, que permite o armazenamento desses dados, fazendo o log, né, desses dados dentro dela, a gente vai ter o software buscando os dados dentro da IHM. Então, ele funciona em conjunto com a IHM. Porém, se você precisa de alguma outra forma de armazenamento de dados, verificação e tudo mais, e tiver interessado, né, dentro dos produtos da Mitsubishi, a gente também conta com sistemas supervisórios, onde eles também têm módulos, né, tem o Historian, tem o Login, você consegue armazenar também dados ali a nível de sistema supervisório, independente do funcionamento de uma IHM, comunicando via OPC UA, por exemplo, tá? O João, obrigado, João, pela pergunta, ele disse que não entendeu como seria feita a rastreabilidade dos dados, se seria por meio do software. Então, você tem como consultar isso diretamente na tela da IHM, né? Você consegue olhar esse histórico, todo esse data log, né, de dados, né? Você consegue verificar ali dentro. Você consegue também fazer diretamente dentro do GOT Audit View, e você poderia também usar um sistema externo, ok? Eu agradeço as perguntas de vocês, a gente tem também mais algumas perguntas aqui, mas a gente vai responder essas perguntas e mandar todas elas para vocês por e-mail junto com o material. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu também vou convidá-los também para o nosso próximo webinar, que acontece dia 16 de junho, então o tema dele é como aumentar a eficiência energética e a qualidade de energia nas instalações com motores, tá? Também é um outro webinar bem interessante aí que fica o convite para vocês fazerem, e a gente se vê no próximo webinar. Muito obrigado, um excelente dia para vocês.